você quer falar do seu próximo trabalho depois dessa experiência com os rádios? Ou eu você acho quer... que sim. Tá, eu então acho que vamos lá. sim, porque é a parte toda de design, de produto que começou a se encaminhar, mas que teve todas essas dificuldades. Porque, por exemplo, esses meses que eu passei negociando com os militares, eu tinha que manter um escritório funcionando. Eu tinha um pessoal para pagar. Pois então, depois eu quero que você fale qual era a sua estrutura, como é que era organizado. O que acontecia? Eu tinha que procurar outros trabalhos que eram menores e eram de programação visual, que tinham um retorno rápido, porque em paralelo eu estava negociando isso. Aí me chamam, era um grupo de engenheiros do CERP, isso foi muito interessante. Eles estavam criando um terminal que ia processar as declarações de imposto de renda. As declarações eram todas datilografadas por milhares de pobres senhoras que perfuravam aqueles cartõezinhos todos da IBM. Então, esses engenheiros do CERPRO, eles estavam fazendo um projeto que depois veio a gerar a Cobra, que era um pequeno terminal de computador, mas que se chamava concentrador de teclados. Então, qual era a ideia? As moças iriam datilografando e transcrevendo as declarações, aquilo já ia sendo transmitido e, à medida que ia sendo transmitido, já ia sendo criticado. Então, eles queriam um terminal para aquilo. E comecei a estudar, começamos a fazer. A IBM ia fornecer os componentes eletrônicos, era o tempo da reserva de mercado. Então, não se podia importar. Bom, quando estava tudo acertado, e eles desenvolveram toda a parte tecnológica com a certeza da IBM fornecer os componentes. Quando a IBM se deu conta que pararia de vender os cartões para perfuração, eles sustaram o fornecimento dos componentes. Então, o pessoal do CERPRO teve que importar. Como eles eram um órgão governamental, eles poderiam importar, teriam uma licença especial. Mas a alfândega Brasil, pororó, pororó, isso levou meses. E nesses meses eu não estou recebendo, o meu trabalho está parado. Eu tenho 5 desenhistas todo mês para pagar. Mas eu queria muito fazer isso, porque eu já estava muito entusiasmada. Então foi muito complicado. Eu comecei a também ter que fazer outras coisas, até que finalmente um dia chegaram esses componentes e nós fizemos. Esse trabalho constou da primeira Bienal de Desenho Industrial, não era nem de design, era de desenho industrial. O meu projeto estava lá, era uma mesa com uma prancheta, com uma série de... Era uma trapezonga, hoje em dia eu consideraria muito grande. E como é que foi a repercussão dentro da empresa, do projeto? Foi bem eles recebido? Gostaram muito. E gerou outros ou não? Gostaram muito, gerou outros, gerou alguns... Subprodutos? Primeiro gerou um outro projeto muito interessante, que foi o ambiente de trabalho para reunir esses terminais. Então, nós conseguimos fazer um sistema agrupando em módulos, e isso reduziu o espaço quase que em 1/3. Layout interno, é isso? Layout interno. Com os terminais, com a distribuição dos cabos que vinham subterrâneos, né? E depois também muitas pessoas diretores deste projeto vieram para a Sul-América, que aqui é a nossa vizinha, que botou uma parte de Sul-América Tecnologia. Então, lá para eles, nós fizemos uma montagem de computadores, mas eu usava coisas de exposição. Os computadores eram uns elefantes maiores que uma geladeira, né? E tinha que pôr aqueles componentes todos lá dentro. Então, usávamos coisas moduladas de montagem de exposição para fazer a parte
da caixa, a parte externa, né? Uhum. E isso tudo, isso foi uma coisa que se levou ao fim, teve muito sucesso, foi publicada. Há uma reportagem da Veja, que eu não sei se ainda existe, sobre essa Bienal de Desenho Industrial, até dizendo que tinha Wollner, Berg Miller, não sei o que lá, o pessoal. O único sobrenome brasileiro era o meu, ali dentro, que eram todos estrangeiros. O único Carvalho era o que estava lá, era do meu projeto. Uhum. Né? Mas aconteceu isso. O que era para ser a minha atividade principal, com todas essas dificuldades, passou a ir se atrofiando. E a parte de programação visual começou a crescer muito. Então, o que eu tinha de pessoal que ficava parado meses porque ninguém decidia nada. Quem era o seu pessoal? Como é que você estruturou a sua empresa? Eu tinha 5 desenhistas. Essas pessoas eram o quê? Desenhistas de nível técnico, é isso? Não, o pessoal... Estagiários da ESG? No começo eu tinha alguns estagiários da ESG, mas depois vinha muita gente, quando eu passei a fazer mais programação visual, vinha muita gente de Belas Artes. Ah, tá. Vinha muito desenhista e... Desenhista técnico, tipo de escola técnica, não? De escola técnica, não, só durante esses projetos. Mas era um pessoal que acabava ficando ocioso. E para mim era difícil eu ficar pagando um pessoal ocioso. Então começou a ser substituído por um pessoal que fazia programação visual e que começou a ganhar corpo. Como é que era a confecção de maquete, assim? Essa parte eu acho sempre divertida. Isso era feito lá, com cartão chola, faquinha, cola. E isso eu vou ver se eu acho umas fotos para te mostrar, que eram todas montadas lá. Fazíamos também eu fiz uns bonecos em acetato com as dimensões para poder estudar. Com aquela ilhós, assim, para ter uma articulados. Eu tenho alguns. E tenho 2 bonecos enormes que eu mandei vir, que era a média do homem americano, da mulher no Brasil não tinha nada. Então eu fazia as coisas por uma média, como tinha a média superior, a média inferior, eu pegava a média mediana com uma nossa superior. E a inferior ia um pouquinho mais para baixo com uma nossa. Tinha que fazer umas adaptações assim. Né? Mas aí o que aconteceu? Nós fizemos um cartaz para um torneio de futebol, chamado Torneio de Verão, que era um símbolo grande, foi colado pela cidade inteira. E Ziraldo parou o carro, foi lá olhar, aí fez uma dica no Pasquim sobre esse cartaz. Aí saiu no Pasquim, todo mundo leu, então isso deu uma certa visualidade ao escritório também. Depois, em seguida, houve um concurso para selos, era o recenseamento geral, e o IBGE fez um concurso. E aí nós ganhamos no escritório os 3 primeiros lugares. Eu ganhei o primeiro, o Ivan, meu sócio, o segundo, e o Ricardo, que era um menino da ESG, o terceiro. Isso foi muito noticiado, foi noticiado no Brasil inteiro. Então, o IBGE virou meu cliente. E me convidaram para ir trabalhar lá na parte de estruturar um departamento que eles tinham. Era grande até, porque a gráfica era enorme. Então eu dava umas horas de manhã para articular esse departamento de arte e diagramação. Então me dou conta que eu não sabia absolutamente nada de diagramação. Eu não sabia nada de produção gráfica, eu não sabia nada, porque nada disso fez parte do nosso da sua formação. Mas não fez porque você tinha optado por produto, né? Não, porque o pessoal de programação também não tinha.
Eu optei por produto, mas as coisas eram muito ligadas, a gente estava ali junto, sabe? E ninguém sabia o que fazer, não sabia o que era uma paica, o que era um cícero, não tinha a menor ideia. Então, de repente, eu me vejo com 18 linotipos, com um departamento com 10 diagramadores lá dentro, e eu, sem saber o que eu ia fazer lá dentro, aprendi demais. Aprendi demais. Graças a Deus eu fiz isso. Mas, porque isso depois me ajudou muito. Agora, eu tive estagiários vindos da ESD que entraram em absoluto parafuso. Tinha uma menina que era brilhante, era considerada uma das melhores alunas, que o dia que ela foi para o escritório e viu o que ela tinha que fazer, ela entrou em crise, porque ela era extremamente inteligente. E ela se deu conta do que faltava, né? Aí isso a gente aprendia apanhando. Aprendia apanhando. E aí essa parte toda de programação visual começou a ganhar muito corpo. Eu ganhei o Lloyd brasileiro de cliente. Com o Lloyd brasileiro, passei a fazer todos os relatórios anuais, todas as publicações, e eram projetos grandes. Um relatório anual, você tem fotografias, você tem gráfico, texto, balanço, o diabo 4 para fazer. Nisto, o que acontece? Não sei nem se dá tempo de eu contar, porque é meio comprido. Vamos no próximo. Tá bom.